Mais uma vez, muito obrigado por este convite, que eu considero muito honroso, para estar aqui hoje com os meus amigos do Brasil. Digamos, queria agradecer concretamente na pessoa do professor Marco Zesi Arruda, portanto, o corpo editorial da revista, que é muito prestigiada. Também, digamos, perdoa-me um cumprimento especial ao meu grande amigo, o professor Elias Zagato. Também agradecer ao Luís Bravo, digamos, a ajuda que tem dado na preparação deste seminário, e, digamos, cumprimentar todos os participantes que tomaram o seu também precioso tempo para estar aqui neste, presumo que se chama um webinar, não é? Webinário, não é? Pronto, nesta conversa. Quando me fizeram o convite, eu tive algumas dúvidas quanto digamos, à temática, e optei por fazer assim uma abordagem mais genérica do que é, digamos, a nossa contribuição para, digamos, sistemas, digamos, de fluxo e de microfluxo, embora tudo isto seja polémico, para a análise essencialmente na área alimentar e ambiental. Porquê estas matrizes? Porque a Escola de Biotecnologia, como, digamos, uma apresentação muito, digamos, elogiosa que foi feita à minha pessoa, a Escola de Biotecnologia começou a sua atividade na área alimentar, depois passou à área do ambiente, e também, como muitas outras, agora, como estas áreas têm interfaces com a saúde, também começamos a trabalhar na parte biomédica e em interfaces com a saúde. Mas hoje eu ia, digamos, mais concretamente falar um pouco sobre a parte alimentar e ambiente, ou melhor, química analítica aplicada à parte alimentar e ambiente, que tem sido, digamos, os nossos desafios. Relativamente a esta área, nós começamos a trabalhar, digamos, em métodos de fluxo essencialmente ligados, portanto, à problemática das amostras, não é? E na área ambiental, desculpem, na área alimentar, começamos, eu não sei se veem o meu cursor, na área, veem o meu cursor? Se calhar não. Na área alimentar, começamos por fazer, digamos, trabalhos em vinhos, que é uma matriz natural, não é? Para quem mora e trabalha no Porto, não é? E, portanto, temos os vinhos do Douro e os vinhos do Porto. Portanto, digamos, fomos buscar, digamos, matrizes com interesse regional e nacional. E também começamos a atacar a problemática do café, um pouco da cerveja, e depois passamos para, digamos, aplicar sistemas à análise ambiental, e aí temos concentrado essencialmente os nossos esforços nas águas, e um pouco também, embora em muito menor extensão, digamos, nas plantas e nos solos. Portanto, isto traz um conjunto de desafios, não é? Aos químicos analíticos, que nós, ao longo de há uns anos, tentamos, não digo resolver, não é? Mas tentamos dar a nossa contribuição, o nosso contributo para tentar, não é, dar mais um passo nesta área. E como eu não sabia muito bem também o perfil dos participantes, assim, se calhar uma nota muito geral, nestas áreas, são áreas muito reguladas, não é? A nível nacional e internacional. Portanto, a monitorização na área alimentar e ambiental é crítica, existem normas internacionais. Em Portugal, obviamente, temos que seguir as normas da União Europeia. Hoje em dia fala-se muito, digamos, da ligação entre os alimentos, o ambiente e o bem-estar, não é? Portanto, a própria gestão sustentável, não é? Todos estes aspectos da economia circular, que hoje em dia presumo que no Brasil também seja uma área, digamos, importante. Para além disso, nós precisamos, obviamente, também
de estudar outros aspectos, por exemplo, a autenticidade dos alimentos, monitorizar o processo de fabrico dos alimentos, etc. Portanto, tudo isto leva a que, digamos, a análise química seja cada vez mais importante, não é? Até porque nós somos químicos analíticos, não é? Portanto, também temos que dizer isto, não é? Ou gostamos de dizer isto, porque acreditamos. E, portanto, temos um conjunto de desafios para ultrapassar. E alguns destes desafios são... estamos a falar nestas áreas, digamos, de matrizes complexas, não é? Matrizes que têm muitas espécies, umas em concentrações muito elevadas, outras em concentrações baixíssimas, muitas vezes abaixo do limite de detecção. E ainda por cima temos muitas vezes o analito em diferentes formas, não é? E às vezes queremos fazer especiação e, portanto, tudo isto, digamos, constitui um problema. Por exemplo, veja-se o caso das águas de superfície, águas naturais, digamos, é uma área onde temos dedicado essencialmente ultimamente, até por questões de financiamento, digamos, bastante a nossa atenção. Portanto, estas águas, por exemplo, têm uma concentração, portanto, uma zona, um intervalo de concentrações extremamente elevado. Muitas vezes, vamos ver, tem salinidade variável, o que é um grande problema em termos analíticos, apresentam coloração, turbidez, não é? Por vezes também se pretende determinar, como disse há pouco, diferentes formas do elemento, o que aumenta a complexidade de todo este processo. Okay? Aliás, vemos aqui, vamos ver mais à frente, o estuário do Douro, e aqui temos um barquinho da faculdade, da chamada Business School, onde os alunos da Business School, não é um barco da Business School, mas é um barco uma embarcação onde os alunos da Business School fazem, por exemplo, um team building lá da Católica, lá no Porto. Mas ainda em relação à complexidade, e eu vou tentar não me perder, porque temos o tempo muito bem controlado aqui pelo nosso moderador. Se nós pensarmos em amostras ambientais sólidas, por exemplo, ambientais ou alimentares, o problema é muito mais difícil de resolver, não é? Porque é preciso fazer, digamos, uma extração parcial ou total dos analitos, o que aumenta muito, digamos, a complexidade, não é? De todas estas determinações. Há pouco falava um bocadinho nisto, nós temos dedicado muito a sistemas dinâmicos, porque temos projetos designadamente digamos, com a Universidade de Porto, não a Universidade Católica, a Universidade do Estado, que tem um grupo que estuda várias, digamos, bacias hidrográficas, vários corpos de água na região norte de Portugal. E, portanto, tentamos também adaptar sistemas analíticos que sejam passíveis de ser aplicados a matrizes como, por exemplo, o estuário do Douro, que tem, obviamente, uma variabilidade muito grande, quer no tempo, quer no espaço, não é? Ou, por exemplo, aqui um sistema, não sei se estão a reconhecer, um processo de vinificação, não é? Portanto, também é um processo, evidentemente, dinâmico, não é? Uma fermentação. E depois também, por exemplo, aqui um sistema de tratamento de efluentes. Portanto, tudo isto torna o processo analítico complexo e digamos que, talvez de uma forma algo simplista, eu tenho notado que a abordagem tem sido uma de duas, não é? Hoje em dia está muito na moda por razões, não só por ser moda, mas por razões que são fundamentadas, usar equipamento poderoso, não é? De elevado custo e com elevado, digamos, poder e resolução analítica, espectrometria de massa, que pode ser acoplada à cromatografia ou não, técnicas de absorção, de emissão atómica, etc., que têm tipicamente, digamos, limites de detecção muito baixos e até seletividades altas, mas alguns de nós, entre os quais me eu incluo, tentamos, digamos, usar metodologias instrumentais mais simples, mas que têm algumas necessariamente limitações,
Por exemplo, a absorção molecular, não é? Espectrofotometria de absorção molecular, a eletroquímica, nas suas várias vertentes, e aí, obviamente, usando estes métodos, é necessário, digamos, uma série de tratamentos da amostra, de modo a ajustar o intervalo de concentrações, não é? Digamos, há um intervalo dinâmico também do método, é preciso eliminar interferentes, é preciso fazer reações prévias. Digamos, as pessoas que trabalham na área de fluxo gostam de dizer, não é? Que digamos, o efetuar dessas operações de forma manual é muito fastidiosa, morosa, é um aborrecimento, não é? Aliás, manuseamento de espécies ou de soluções que até podem ter alguma toxicidade, etc. E por isso, este tipo de análises poderiam ser feitas, digamos, de uma maneira mais, mais eficaz em sistemas de fluxo. E para quem não conhece, e aqueles que conhecem, se calhar muitos que estão aqui nesta conversa, conhecem bem isto, portanto, estou a repetir o óbvio. Portanto, eu destaco, não vou tão atrás aos sistemas da década de 50 de fluxo segmentado, que eu acho que foi aí que realmente começaram estas técnicas de SCEGS, não é? Mas, digamos, se quiserem, os sistemas de fluxo modernos começaram com os sistemas de FIA, não é? Flow Injection Analysis, não é? Em que, na minha perspectiva, houve, digamos, uma grande alteração do paradigma da química analítica, não é? Porque se passou de sistemas clássicos onde se realizavam as medidas em condições de equilíbrio químico, não é? E de equilíbrio físico para condições de não equilíbrio, não é? E, portanto, muitos de certeza conhecem este boneco, portanto, os sistemas FIA que foram apresentados pelo Ruzicka e pelo Hansen, e em que, no fundo, apresentavam uma montagem em que as amostras eram injetadas e seguiam um percurso relativamente curto, até ao detector, e neste processo poderia haver uma série de reações, e essas reações eram efetuadas a tempo controlado. Portanto, se todas as condições fossem mantidas, não é? Digamos, o que observávamos era que o que acontece para os padrões acontece para as amostras e, portanto, se fizermos uma calibração, ou seja, uma comparação, poderemos chegar a um resultado, digamos, credível, não é? Isto foi, digamos, uma alteração, na minha opinião, relativamente, digamos, aos sistemas analíticos clássicos e, digamos, gerou muito interesse, especialmente, talvez, na comunidade de investigação e na comunidade científica. E, obviamente, também o Brasil teve, digamos, um papel fundamental. Aliás, reparei que aqui nesta assistência está o professor Elias Zagato, que foi um dos pioneiros, claramente, desta técnica analítica, não é? E continua a ser e a discutir estes aspectos. Para quem nunca viu o sistema FIA, parece um sistema um bocado artesanal, não é? Um sistema feito quase em casa, não é? Só para ver no laboratório as dimensões, tubagens pequenas, etc. Ora bem, mais tarde, já na década de 90, aliás, também um dos autores, o Ruzicka, apresentou uma alternativa que era suposta ser vantajosa. Uma das críticas que se fazia ao FIA era que havia um gasto contínuo de reagentes, não é? As bombas peristálticas estão continuamente a funcionar digamos, obviamente precisávamos tipicamente, não sempre, mas tipicamente uma montagem para cada determinação. E, portanto, foi apresentado como alternativa estes sistemas Sequential Injection Analysis, vulgos SIA, não é? Em que, basicamente, se mantêm os mesmos princípios do não equilíbrio, não é? Das condições controladas, mas em que substitui uma válvula de injeção por uma válvula de seleção, que podem ver aqui à direita. Não sei se estão a ver o meu cursor, se não estão é pena, mas desculpem.
Ok, cá está a válvula. As soluções são colocadas em portas laterais da válvula e são aspiradas sequencialmente para um tubo que está em inglês, que se chama holding coil, não é? Em português também as traduções são polémicas, não é? Uns chamam canal central, outros tubo de armazenamento. E, portanto, faz-se, digamos, aí nesse canal há, digamos, a aspiração sequencial de diversas soluções, sejam reagentes, sejam amostras, etc. E depois, por inversão do sentido do fluxo, estas soluções são enviadas para o detector e, supostamente, no caminho para o detector há a sobreposição dos vários segmentos e a possibilidade de haver as reações químicas necessárias, reações ou outro tipo de tratamentos necessários para, digamos, efetuar a medição. Este tipo de sistemas, digamos, necessariamente controlado por computador, portanto, mais complexos que os sistemas FIO, digamos, apresentam algumas vantagens, também desvantagens, que não sei se algum de vocês quer discutir no final, tem uma vantagem, na minha opinião, é que quase que permite manipular, tipo um misto, quase que permite manipular as soluções, quase tipo bates. Vamos buscar a solução A, B, C, e, portanto, eu coloquei aqui, digamos, de uma maneira um pouco diferente, unidades de separação, não é? Podemos colocar processos tipo difusão de gás, SPE, não quer dizer que em FIA também não se possa colocar. E pode, obviamente, e há muitos métodos que usam esse tipo de sistemas de pré-tratamento. Como sistemas de detecção, tal como em FIA, tipicamente usam sistemas, digamos, sistemas basicamente ópticos ou eletroquímicos. Ora bem, este tipo de sistemas foi, digamos, posteriormente, digamos, miniaturizado, usando aqui uma palavra em inglês, se calhar tipo downscale, não é? Com os famosos sistemas micro-CIA lab-on-valve, em que a ideia era, na própria válvula, efetuar todos os tratamentos e a própria medida, não é? Portanto, por exemplo, tem aqui a cabeça de uma válvula, tem aqui à direita um sistema comercial, não é? E, portanto, na válvula, no fundo, podemos efetuar os vários tratamentos na válvula e no holding coil, e depois podemos até colocar um detector, não é? Por exemplo, aqui com a ajuda de fibras ópticas, e fazer uma detecção na própria, num canal que está situado na própria válvula. Portanto, surgiu aqui o conceito de lab-on-valve, que não é propriamente um novo sistema de fluxo, mas é, digamos, uma forma de miniaturizar o anterior. E, além disso, isso permite, digamos, utilizar, por exemplo, fases sólidas e manipular fases sólidas no sistema, o que é muito interessante. E eu não me posso perder, porque estou aqui a ver o tempo e o tempo passa depressa. Houve também outro tipo de, digamos, de montagens. Há aqui um grupo, uma aliança, não é? Brasil-Portugal, se calhar conhecem, as pessoas estão ali, os meus amigos, professor Elias Zagato, Boaventura, Reis e José Luís Costa Lima, apresentaram outras alternativas de fluxo, seguidamente multicomutação, usando válvulas tipo sinão, em que no fundo as soluções eram, digamos, percorriam percursos, circuitos diferentes consoante o acionamento ou não dessas válvulas. O meu amigo professor Vítor Cerdá, em Palma de Maiorca, também apresentou um sistema semelhante, que chamou de multisseringa, usando também esse tipo de válvulas. Depois, a mesma aliança Brasil-Portugal, digamos, apresentou um outro tipo também, com microbombas, e em que há ausência até de válvulas, porque as próprias microbombas podem, além de impulsionarem as soluções, definir, digamos, o circuito das mesmas. E, portanto, temos uma série de, digamos, de ferramentas de fluxo que podemos aplicar. Hoje em dia, e muita gente concorda com isso, já não falamos muito propriamente nesta definição se é CIA, se é FIA, se é multicomutação, mas são sistemas de fluxo, basicamente, para resolver problemas analíticos que nos deparam.
Ora bem, e a seguir eu ia tentar apresentar alguns exemplos, se calhar fui otimista e aqui tenho muitos slides, se calhar vamos ver, digamos, que me parecem interessantes e ilustrativos numa conferência deste tipo, ou não é uma conferência, um seminário deste tipo, para ilustrar as potencialidades destes sistemas para tratamentos, não é, necessários para efetuar as análises. E eu ia começar por a utilização de sistemas com separação em membrana, em sistemas de fluxo, não é? E muitos de vocês conhecem este tipo de sistemas. Basicamente, tem aí uma peça em acrílico, onde, digamos, ou melhor, uma peça em acrílico constituídas por duas partes que encaixam e, tipicamente, tem uma membrana no meio. Se a membrana for hidrofóbica, poderemos ter um processo de difusão de gás, não é? De difusão gasosa, em que, digamos, como é que ia dizer, o inglês é mais fácil, é driving force, não é? Digamos, um gradiente de pressão. Se nós colocarmos aqui uma diálise, digamos, os solutos podem passar de um canal dador para um canal aceitador por gradiente de concentração. E podemos, sendo assim, separar e, digamos, eliminar algumas interferências de matriz. Ora bem, e o primeiro exemplo que eu tinha aqui, que é um sistema relativamente simples, na minha opinião, e que é um sistema, como vocês podem ver ali no artigo, nós chamamos de reagentless. Portanto, embora seja relativo, porque temos água desionizada, não é? E a água desionizada também pode ser considerada um reagente, não é? Talvez o reagente mais importante que usamos no laboratório, não é? E neste sistema pretendíamos determinar o etanol em bebidas alcoólicas. Então, qual foi a ideia? A ideia foi usar um sistema de difusão gasosa para separar o etanol, digamos, da matriz, seja de vinhos, seja de outras bebidas alcoólicas. Portanto, injetávamos aqui ali na válvula, ali IV, injetávamos, por exemplo, um vinho. Ao passar digamos, na unidade de difusão gasosa, o etanol, não é, que à temperatura ambiente tem alguma volatilidade, uma parte iria se difundir para o canal aceitador, que é água, não é? E, portanto, que depois iria para um detector do tipo CCD, e como demonstrou o professor Elias Zagato, há aqui o chamado efeito Schlieren, não é? Portanto, há uma variação de índice de fração e nós podemos relacionar essa variação de índice de fração com a concentração. E, portanto, simplesmente fizemos isso, portanto, como podem ver, aplicamos isto a uma série de bebidas alcoólicas e tivemos resultados razoáveis, não é? E comparáveis com o método de referência. E, portanto, aqui, mais uma vez, a matriz do vinho, e vocês não sei se veem ali na tabela, mesmo vinhos tintos, não é? Que têm uma absorção elevadíssima, obviamente, radiação, na zona do visível, evidentemente. Essa não vai interferir, não é? Porque realmente o vinho é descartado, não é? Passa por baixo. O que nós vamos medir é o que se difunde para o canal aceitador, que no caso dos vinhos, e devido também à sua concentração, é essencialmente o etanol. Ainda um exemplo com difusão gasosa, digamos, um trabalho que fizemos já há alguns anos, e que tinha a ver com a determinação do cloro nas águas. Portanto, a monitorização de processos de desinfecção de águas, não é? E aí, mais uma vez, utilizamos aqui uma difusão gasosa, que está aí, GDU, não é? Com o sistema CIA, não é? Em que, portanto, a amostra passava na difusão gasosa, em meio ácido, portanto, as várias formas de cloro eram convertidas em Cl2, difundia-se para um canal aceitador. Em meio alcalino, o cloro era convertido em hipoclorito e fazíamos reagir isso com um reagente que era, nesse caso, a ortodianizidina, que é supostamente um reagente pouco seletivo, mas que apresenta menos toxicidade que outros reagentes que eram descritos na literatura para isto, não é? Portanto, aqui a difusão gasosa, mais uma vez, permitiu isolar, não é, o analito
e, digamos, pronto, eliminar, não é? Os interferentes. Eu gosto muito dos sistemas de difusão gasosa, se calhar já perceber. Não sei se os colegas e participantes têm essa experiência, porque são tipicamente sistemas muito reprodutíveis e muito repetíveis, ok? São sistemas que realmente funcionam muito bem. Pelo menos é a experiência que tenho sobre esta matéria. Ainda usando estes sistemas de separação, eu gostava de vos mostrar um outro exemplo, que é um trabalho que eu gostei muito de uma aluna minha de doutoramento já há algum tempo, e a ideia era, não sei se sabemos chamar especiação, mas pronto, a ideia era medir diferentes formas de carbono em águas, não é? Pretendíamos determinar o chamado Dissolved Inorganic Carbon, não é? O CO2, propriamente livre, e o carbono orgânico total, e montamos um sistema CIA que podem ver aqui neste slide, não é? Mais uma vez, lá está a unidade de difusão gasosa, não é? E a ideia era a seguinte, portanto, para determinar o carbono total, temos que fazer uma conversão do carbono que está em espécies orgânicas, não é? Inorgânicas, mais complexas, para digamos, convertê-lo em CO2. E, portanto, para isso, efetuamos uma oxidação, usando peróxido de sulfato, não é? E usamos para, digamos, potenciar essa oxidação e para acelerar um reator com uma lâmpada de UV. E, portanto, os sistemas CIA permitem isso, adicionamos o peróxido de sulfato, não é? Tudo aqui no sistema de fluxo, o ácido, porque tem que ser o corre meio ácido, enviamos para o reator, para aqui este UV reactor, fica ali durante algum tempo, pode-se parar, não é? O computador dá a ordem, e enquanto que o processo de digestão da amostra estava ali a ocorrer, o que fazíamos era fazer outra medida, usando o outro canal paralelo, fazendo uma medição direta do carbono, do CO2, não é? Portanto, simplesmente passando o CO2 na difusão, se adicionássemos ácido, no fundo convertíamos os carbonatos, hidrogênio ao carbonato em CO2 e determinávamos, digamos, o Dissolved Inorganic Carbon, perdoem-me as expressões inglesas. Portanto, cá está, não é? Portanto, usando esta parte, permitíamos determinar, se adicionássemos ácido, o carbono dissolvido, não é? Inorgânico. Se não adicionássemos ácido, íamos diretamente a quantidade de CO2, embora seja difícil porque é uma concentração muito baixa. Se usarmos o reator, podemos calcular a concentração de carbono total, não é? Portanto, é um sistema algo versátil e que de alguma maneira responde a algumas críticas, né? Os sistemas de fluxo só medem uma espécie, não é? Ao contrário da cromatografia, não é? A cromatografia também é um sistema de fluxo, não é? Mas, pronto, não vamos entrar nessas discussões, senão hoje não conseguia acabar aqui este seminário, não é? E já agora também adicionamos aqui uma determinação adicional que é importante nas águas, que é a alcalinidade, ok? E que é simplesmente usar um indicador ácido-base digamos, a alteração da cor dá-nos uma ideia da alcalinidade da água. Tem aqui alguns parâmetros analíticos correspondentes, como vocês podem ver, pronto, são valores compatíveis com os valores expectáveis nas águas, não é? Também, ainda nesta linha que falamos no carbono, em colaboração, aliás, com esses colegas, quer da Universidade do Porto, quer dos colegas de microbiologia ambiental da biotecnologia no Porto, eles também precisavam de medir os outros nutrientes, portanto, o fosfato, portanto, fósforo, azoto, não é? Tipicamente nas formas de fosfato, nitrato, nitrito e amónio/amoníaco, não é? Então, construímos também um sistema que podem ver ali e que tem
digamos, difusão gasosa que permite medir, usando também um indicador aqui em circulação, neste caso o azul do bromotimol, desculpem, permite, digamos, isolar as formas voláteis destes compostos, não é? Se for no caso do amónio, convertemos amónio em amoníaco, usando hidróxido de sódio, e a questão do nitrato, portanto, podemos usar a reação de Grice para o nitrito, ou o método modificado de Grice. Neste caso que tem aqui, é criticável, mas tem uma coluna de cádmio para efetuar a redução, ok? E com este sistema conseguíamos medir estes parâmetros. E nós aplicamos estas medidas a um trabalho feito, como disse, por os meus colegas de microbiologia ambiental, ou se quiser, e na área da engenharia, que construíram um sistema de tratamento de plantas, de leito de plantas, penso que essa é a tradução, a terminologia em português, em inglês tem a Constructed Wetland, para tratar os efluentes, neste caso numa unidade de turismo, de habitação, muito perto de Ponte Lima. Se calhar alguns que estão a participar poderão conhecer, no noroeste de Portugal, a cerca, não sei, 70, 80 quilómetros do Porto. E, portanto, aqui fazíamos o controle, quer dos nutrientes à entrada, quer dos nutrientes à saída, para ter uma ideia, digamos, da eficácia deste leito de plantas. Portanto, estamos aqui a falar em Process Monitoring, não é? Ok. Alguns valores também que obtivemos com estes sistemas para essas experiências, ok? Foi uma grande ajuda, pelo menos é o que me dizem, esse grupo de microbiologia do ambiente, porque faziam estes métodos de forma clássica no laboratório, não é? Com, digamos, inconvenientes de tempo que isso acarretava. Portanto, falamos da difusão de gás e eu agora queria-vos mostrar aqui, digamos, um sistema de diálise. Portanto, não temos agora difusão gasosa, temos difusão através de uma membrana de diálise. Ora bem, e este sistema tem ali uma amostra, não é? Que se calhar aí desse lado já estão a pensar, não é? Já estão os portugueses a falar de bacalhau, não é? Portanto, bacalhau é, obviamente, uma matriz muito interessante em Portugal e muito tradicional, não é? Uma empresa, em conversas que, digamos, de uma colaboradora minha com uma empresa, essa empresa, portanto, fornecia, penso eu, não sou especialista, digamos, bacalhau demolhado. Portanto, antes as pessoas demolhavam o bacalhau em casa. Mas essa empresa pretendia vender já bacalhau demolhado. E precisava de saber quanto tempo é que precisava para, digamos, fazer uns estudos, qual seria o tempo necessário para ir retirando o sal, não é? O cloreto, digamos, aqui em química analítica da amostra. Então, nós, pronto, foi motivo para fazermos um trabalho, temos aqui o DE, colocamos aqui a amostra, que é uma posta de bacalhau, numa solução em água, no fundo, e pretendíamos medir ao longo do tempo qual era a evolução, não é, da concentração de cloreto. Para isto, eventualmente, um dia ser aplicado nessa empresa. E, portanto, fizemos um sistema CIA para isso, com uma diálise. E porquê por uma diálise? Porque era expectável também um intervalo de concentrações muito grande de cloreto. A diálise permite, além de um processo de separação, não é? E, portanto, de eliminar a interferência de macromoléculas, outras espécies que não se conseguem difundir através da membrana, o rendimento do processo é relativamente baixo. E isso até pode ser interessante, não é? Porque permite diluir, não é? Quando temos grandes concentrações e ajustar, não é? No fundo, a concentração àquilo que pretendíamos.
E, portanto, a solução aceitadora recolhia, então, o cloreto proveniente da amostra, desta simulação da demolha de bacalhau. Depois tínhamos um sistema turbidimétrico, não é? Portanto, adicionávamos cation prata e medíamos depois, no fundo, a absorvância, ou se quiserem, a turbidância da solução. E, digamos, eu achei bastante piada a este sistema. Pronto. E podem ver aqui o que tínhamos aqui uma caixa improvisada, não é? Com uma posta de bacalhau e tínhamos aqui os tubos a aspirarem a solução de demolha, a levarem a amostra, digamos, para o sistema e a medição do cloreto. E vocês podem ver aqui, neste gráfico, a evolução, o aumento, neste caso, da concentração de cloreto ao longo do tempo e, portanto, de alguma maneira, demos a indicação, não sei, não tenho informação se alguma vez este sistema foi usado ou não, poderá indicar, não é, quando houver aqui um patamar, não é, que significa que já não é, o bacalhau já foi devidamente demolhado, não é? Portanto, diálise, um outro sistema com diálise, não é? Estamos aqui a fazer um périplo de sistemas de fluxo, com separação. Aqui também teve a ver com conversas anteriores com uma empresa na área dos vinhos, tipicamente vinhos do Porto, em que queriam fazer uma certa previsão da estabilidade dos vinhos digamos, devido à precipitação do tartarato de potássio. E queriam, no fundo, a ideia era determinar quer o potássio livre, quer o ácido tartárico. Então construímos aqui um sistema, também foi um trabalho de doutoramento de uma aluna minha, neste caso um sistema de multicomutação, em que dividíamos a amostra aqui, digamos, na diálise. Uma parte da amostra iria para, neste caso, um eletro seletivo de potássio, e, portanto, determinávamos o potássio na forma iónica livre, e o que se difundia para a parte aceitadora reagia aqui com um reagente que está aí para digamos, penso que era o vanadato, para efetuar, não tenho a certeza, para efetuar a determinação do ácido tartárico. Portanto, podem ver aí num registador clássico, portanto, uma parte com a medição do potássio potenciométrica e à direita a medição espectrofotométrica do ácido tartárico. Portanto, neste caso, a diálise funcionou, por um lado, pela diluição, por um lado, pela divisão da amostra em duas partes, para efetuar, digamos, uma análise biparamétrica. Nos últimos anos, nós temos dedicado mais atenção à utilização da extração em fase sólida para fazer tratamentos. São conhecidas as vantagens, as dificuldades, eu vou olhando aqui para o relógio, não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente ou retemos, não é? Ou retemos o analito ou retemos os interferentes, não é? Basicamente esta é a ideia, se calhar de maneira um bocado simplista, mas é isto. E devido a, portanto, é um sistema interessante, não é? Tem muita capacidade e além disso não envolve normalmente solventes orgânicos ou solventes, digamos, que tenham alguma toxicidade e, portanto, tem havido um acréscimo na sua utilização, não é? Além disso, podemos medir espécies iónicas, podemos medir espécies polares, não polares, atuando, digamos, nas características físico-químicas da fase sólida, não é? Nós temos trabalhado essencialmente com estas fases sólidas, com resinas quelantes, também ultimamente em colaboração com o Departamento de Química da Universidade de Melbourne, na Austrália, do professor Sebastião Kolev. Temos usado também os Polymer Inclusion Membranes, que aqueles que trabalharam eletros seletivos são semelhantes às membranas dos eletros seletivos, mas com outras utilizações. E com este tipo, digamos, de fases sólidas, nós, em sistemas de fluxo, podemos usar diferentes aproximações.
ou podemos usar a fase sólida, digamos, num cilindro, normalmente é um cilindro empacotado, não é? E usar a mesma fase sólida em diferentes ciclos analíticos, obviamente com lavagem, etc. Ou podemos usar aquilo que também se chamou de bead injection, que é usar a fase sólida uma só vez, não é? Colocar num determinado sítio, passar a amostra e o reagente, não é? E depois descartar a fase sólida e voltar a carregar a fase sólida no sistema de fluxo para um outro ciclo analítico, não é? Claro que há vantagens e desvantagens, como sempre, não é? Se reusarmos um material, há o problema da compactação, há o problema da saturação, não é? Se descartarmos a fase sólida, há um problema de custo, não é? E também há o problema da quantidade de fase sólida que podemos usar. E ia-vos ilustrar isto com alguns exemplos. E voltamos aos vinhos, digamos, para estas renewable, portanto, para numa aproximação em que usamos a fase sólida uma só vez, terminamos o ferro nos vinhos. Mais concretamente o ferro total, fazíamos a oxidação do ferro 2 a ferro 3. Porque são um parâmetro importante até no envelhecimento do vinho. E simplesmente o que fazíamos era colocar a fase sólida aqui digamos, numa válvula chamada Le-Bon Valve, não é? Que já vos falei há pouco, e passávamos a amostra, digamos, penso que a seguir se vê melhor. Exato, tínhamos uma resina NTA, passávamos a amostra que já com o ferro oxidado a ferro 3, e depois passávamos o reagente, que neste caso é o tiocianato, formando-se o bem conhecido tiocianato de ferro 3, não é? Que é laranja, bem conhecida analítica clássica, não é? E podíamos fazer a medição no próprio material sólido, usando a fibra óptica e um detector CCD. E também não tínhamos essa interferência da cor do vinho. Usamos uma estratégia semelhante para determinar as proteínas em vinhos brancos. As proteínas também estão muito ligadas, mais uma vez, não sou especialista, aliás, em vinhos, não é? Mas tem a ver com a estabilidade do vinho, não é? Com precipitações. E aqui, digamos, a técnica foi carregar, digamos, a resina NTA, portanto, a quelante com o cobre 2, a proteína, supostamente, vai quelatar o cobre 2 e depois usando, por exemplo, o metilório, portanto, com o reagente de Folanciel-Catteau, que é um reagente clássico, vamos pintar, se quiserem, a fase sólida e medir na fase sólida as proteínas, digamos, no vinho. Um sistema muito, muito semelhante que fizemos para a alcalino fosfatase, mas aí usamos a resina numa porta lateral da válvula, não é? E, portanto, não temos aqui, digamos, temos aqui um processo de reutilização da resina. E aqui também acho que, exato, tem aqui a animação, não é? O zinco também é quelatado. Agora, a alcalino fosfatase vai-se ligar ao zinco. Se nós passarmos um substrato, o nitrofenil fosfato, vai ocorrer, digamos, a cisão do substrato e a formação, o produto que tenha um composto corado. Como temos um grande controle de tempo, não é? Podemos ver um aumento da absorvência e, obviamente, usamos isto para calcular a atividade da enzima. Ok? E penso que foi... Isto tem a ver, não sei se alguém que trabalha em águas, portanto, a alcalino fosfatase também dá um bocado a ideia do estado nutricional, em termos de nutrientes, de um determinado corpo de água. Alguns resultados, não vou detalhar. Eu já estou um bocadinho mais calmo porque o nosso moderador disseram que se ultrapassar um bocadinho os 50 minutos, se calhar não tem problema. Este já é um projeto muito recente que tem a ver com a determinação de espécies de íons metálicos
em águas balneares, em águas para fins turísticos. E aqui construímos um sistema, porque a concentração de ferro pode ser muito diferente, em que colocamos a fase sólida aqui numa válvula tipo FIA, não é? Num loop, e construímos um sistema em que tínhamos 2 circuitos alternativos. Um circuito em que usávamos uma porta, aqui esta porta lateral, a porta 8, para efetuar a determinação de ferro, usando digamos, um reagente que ainda não tinha sido usado e que foi sintetizado por um grupo da Universidade do Porto com quem colaboramos, mas estava eu a dizer, havia aqui 2 circuitos, quando as águas tinham muito ferro, não passava na resina, portanto não é necessário um processo de enriquecimento, de pré-concentração. Quando as águas tinham muito pouco ferro, podíamos fazer passar o ferro na resina, digamos, pré-concentrar e conseguíamos assim terminar num largo intervalo de concentrações, a concentração de ferro nessas águas e aplicamos a diferentes águas balneares aqui portanto, aqui no estuário, tipicamente no estuário do Douro. Neste âmbito já falei da colaboração com os nossos amigos australianos. Digamos, no âmbito, aliás, de uma estadia de uma colaboradora minha em Melbourne, tinha, digamos, desenvolvido uma PIM, tal Polymer Inclusion Membrane, para zinco, e então nós pensamos usar essa PIM no modo extração, não é? Que nunca tinha sido usado para este fim em particular. Normalmente era usado para aquilo que chama a amostra Passive Sampler, como os Passive Sampler, que é digamos, uma área de trabalho, por exemplo, do professor Kolev em Melbourne. Mas o que nós tentamos fazer foi o seguinte, foi usar um reagente não seletivo, não é? Que reaja simultaneamente com o cobre 2 e com o zinco 2 e fazer a seleção, no fundo, de o que se mede através da fase sólida. Então, usamos uma resina, a tal PIM, que está aqui como C1, para reter o zinco e assim determinar o cobre, e depois uma resina Kelex 100, uma resina comercial, não é? Para reter, digamos, o cobre. E poderíamos, assim, fazer uma determinação biparamétrica com o reagente par, um reagente não seletivo nas condições em que estávamos a usar, e conseguimos fazer a determinação, digamos, biparamétrica destes 2 compostos. Portanto, também podemos usar as fases sólidas para isso. Um outro exemplo, e perdoem-me se calhar estou a ser muito exaustivo, não, mas achei que teria piada haver assim um conjunto de exemplos diferentes, até porque não sei qual era, digamos, o perfil, não é, dos participantes. Uma colaboração esta com a Universidade, quer das Ilhas Baleares em Maiorca, quer da Universidade em Cracóvia, na Polónia, que resultou de uma estadia também de uma aluna de doutoramento polaca no Porto, e que era algo que nós já tínhamos tentado vir a fazer, mas que é uma coisa que eu acho que é particularmente complexa, que é efetuar determinações de solo usando a amostra, portanto, o processo de lixiviação, não é? De extração da espécie do próprio solo, fazer no sistema de fluxo, não é? Claro que há aqui problemas de amostragem, de representatividade da amostragem, mas pronto, isto é uma tentativa, não é? Pronto, uma contribuição. Portanto, aqui nós colocávamos aqui o solo, fazíamos, digamos, inline o processo de extração, recolhíamos a amostra numa câmara e depois usávamos, digamos, uma estratégia semelhante para efetuar, digamos, a determinação de cada um dos compostos. Aqui não é tanto, digamos, a parte das medidas que são
que é o aspecto, na minha opinião, mais interessante, mas o aspecto da, digamos, da extração online, que é algo que, pronto, também isto foi apenas uma contribuição. Claro que na literatura há muitas outras, certamente, se calhar, até mais eficazes do que esta, mas é, por exemplo, uma área em que também eu gostaria de continuar a investir. E talvez, acho que é um conjunto de exemplos, já não faltará muito para acabar, que é um conjunto de exemplos que tem a ver com o ferro e com a utilização destes reagentes de piridinonas, que são uns reagentes que nós aproveitamos num grupo que fazia a síntese destes reagentes e que formam complexos corados com o ferro, e que nós aproveitamos para tentar fazer as medidas de ferro nas amostras. Começamos por um sistema deste tipo, o sistema SIA, em que usamos também MTA para pré-concentrar e depois, digamos, pré-concentrar e eliminar. Portanto, a amostra é descartada. Queríamos aplicar isto a águas, designadamente a águas com alguma salinidade, e conseguimos, usando este sistema, portanto, conseguimos efetuar alguma especiação, determinando a quantidade total usando um oxidante, determinando a concentração só de ferro 3, quando usávamos diretamente a amostra na resina MTA. Mas, a seguir, tentamos fazer a miniaturização deste processo, que foi tentar colocar a fase sólida imobilizada aqui no interior desta válvula, ok? E a ideia era, e vou tentar, espero que vocês consigam ver a animação. Portanto, a amostra passa através da resina que está, digamos, e depois a seguir vem o ligando, o quelante, que vai em simultâneo, não é? Efetuar a eluição do próprio ferro 3 e ao mesmo tempo formar, digamos, a espécie corada, que é medida diretamente aqui no interior da válvula. Temos aqui uma fibra óptica, não é? Com uma fonte de luz, e depois temos aqui um detector do tipo CCD. A seguir, e porque penso que já, aliás, ultrapassei em 2 minutos o tempo, mas como disseram 50 minutos a 1 hora, eu vou dar mais uns minutinhos. Se digamos, não me autorizarem, por favor, intervenham, se estiver a abusar. Uma ideia, não vou apresentar estes dados, uma ideia foi tentar usar estes reagentes imobilizados na própria fase sólida. Então conseguimos, ou melhor, não fomos tanto nós, foi o grupo com quem colaboramos, conseguiu, digamos, imobilizar esta piridinona bidentada, porque é hexadentada, não conseguimos, em esferas de Swarovski. E, portanto, o que fizemos foi colocar o próprio reagente na válvula. E então, aconteceu isto. A amostra passa e, imediatamente, como o reagente já está, a piridinona já está imobilizada na fase sólida, obtém-se diretamente a leitura. Aplicamos isto à água, estamos a pensar, estamos agora em trabalho a efetuar a tentativa de determinar aquilo que chama em inglês NTBI, Non-Transfer Inbound Iron, no soro sanguíneo, ok? Mas é um trabalho que ainda não está completado. Aqui alguns comentários, vantagens e limitações dos sistemas de fluxo, não é? Para efetuar este tipo de tratamento, não é? Penso que é interessante, penso que são bastante versáteis, permitem usar estes sistemas de separação de uma forma claramente mais reprodutível do que em outros processos, tipicamente processos convencionais. Também têm limitações, é verdade. Os próprios sistemas de fluxo também é outra discussão possível. Não tem sido a sua utilização, por exemplo, em empresas ou em laboratórios de rotina, não tem sido muito extensa, é verdade. Existem só alguns sistemas deste tipo que são também reconhecidos como métodos de referência, mas eu gostaria agora se calhar poderia ser tema para uma outra conversa, que era, eu não sei se isto são sistemas de fluxo, também é outra polémica,
Só para vos dizer que o meu grupo agora, através, essencialmente liderado pela Raquel Mesquita, estamos a trabalhar nos micropads, ou seja, em sistemas que eu penso que, não sei se são sistemas de fluxo, pronto, também não têm uma unidade de propulsão, não é? Que é usar sistemas de base em papel, não é? Em suporte de papel, para efetuar determinações, não tipo sim, não é? Não tipo, mas sim determinações quantitativas, ok? Mas em suporte de papel para podermos usar, digamos, em medidas locais, ok? Começamos por fazer isto em saliva. Isto, por exemplo, é um paper que saiu há relativamente pouco tempo no Talanta, para determinar o nitrato e o nitrito na saliva, em que vocês podem ver, isto é um jogo completamente diferente, não é? Falamos até agora. Portanto, poderemos ter, isto é uma construção que foi desenvolvida no grupo, várias camadas de papel, não é? Por exemplo, neste caso tínhamos uma camada com reagente gris, uma camada, por exemplo, com um agente redutor para converter nitrato e nitrito. Vocês podem ver aqui formação do produto Cora típico da reação de Gris, não é? E depois, através de uma digitalização e da utilização de um determinado programa, convertemos em valores que poderemos chamar, digamos, de pseudo-absorvância, não sei como é que vamos falar, não é propriamente absorvância, e depois fazer, de facto, uma análise quantitativa. Claro que estamos a falar normalmente de limites de detecção mais altos, mas, por exemplo, para algumas determinações do estilo que fizemos em alguns fluidos biológicos, poderá ser interessante. Portanto, fica aqui uma pista, não é? É uma área que nós estamos agora também a tentar investir. Portanto, agora o grupo, no fundo, tem duas linhas, sistemas de fluxo e esta análise em que vamos chamar de micropad, não é? Pronto, aqui algumas notas de algumas possíveis oportunidades para o futuro. Muito possivelmente gostaria, claro, que alguma dessas oportunidades poderiam ser em colaboração, por exemplo, com os meus amigos do Brasil. Ficam aqui algumas notas, sei que estou já a ultrapassar o tempo, portanto não vou discuti-las aqui, mas estamos a trabalhar em algumas destas em novos materiais PSPE. Temos também um projeto em colaboração com outras, obviamente todos estes trabalhos são em colaboração, designadamente também de novos reagentes para análise colorimétrica. E finalmente queria agradecer muito às instituições, não é? Com quem colaboramos e os colegas e amigos que fazem parte dessas instituições e que lideram, neste caso, estes trabalhos. Estão aqui as entidades financiadoras. Agradecer muito ao Brazilian Journal of Analytical Chemistry, não é? Fico muito, mais uma vez, digo que fiquei muito honrado com o convite para estar aqui hoje. E se um dia visitarem o Porto, gostaria muito que fossem ao nosso campus na Foz. Não sei se aqueles que conhecem o Porto, Foz é uma zona nobre da cidade, que tem o Rio Douro e tem o mar. Temos um edifício novo aqui à esquerda, que tem 2 anos, foi mesmo antes mudamos mesmo antes de começar a pandemia, e também gostaria de voltar a cumprimentar todos os participantes, a organização e os meus amigos desse lado do Atlântico. Muito obrigado.